Você sabia que os nossos pensamentos podem mudar os nossos sentimentos e os nossos comportamentos? Você sabe como pode mudar isso? Nesse vídeo, vamos estar falando sobre esse assunto, que os nossos pensamentos têm o poder sim de transformar o nosso dia ou até mesmo a nossa vida. Mas será que é possível nós fazermos isso como Paulo falou lá em Filipenses 4:8? Então, vem comigo que hoje eu vou estar explicando sobre isso para vocês. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao vídeo do canal. Me chamo Evelyn Paiva e estou aqui para trazer esse assunto que vocês leram mesmo. É isso mesmo que vocês leram no título do vídeo, o poder dos pensamentos. Ele pode sim transformar a sua vida, ele pode sim mudar os seus sentimentos e seus comportamentos da água para o vinho. Sim, é possível. E neste vídeo eu vou estar falando para vocês sobre isso. Mas antes, eu quero falar para vocês, se você se interessou neste assunto, eu vou estar trazendo vários outros assuntos parecidos com este. E se você está gostando, peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente, que assim você está dizendo ao YouTube que você está se interessando, está gostando desse assunto e ele vai poder compartilhar isso para mais pessoas, indicar isso para mais pessoas, ok? Então vamos lá para o nosso assunto. Como eu falei para vocês, é possível sim os pensamentos mudarem os nossos comportamentos e sentimentos de uma forma que a gente nem às vezes entende. Vou trazer um exemplo para vocês. Pode ser que você acorde num dia bastante animado e de repente você abre a janela do seu quarto e você vê que está chovendo, está um dia feio, nublado, chuva, e você precisa sair para trabalhar, você precisa fazer suas coisas, mas independente como é que está o tempo lá fora, você fala, tá chovendo? Tá, faz parte, é bom, porque vai molhar as plantas, vai encher os reservatórios, a gente vai poder amanhã ter um dia fresco, porque no dia anterior estava quente, então eu vou me arrumar e vou para o trabalho mesmo assim. Pode ser que eu me molhe um pouco, pode, mas o dia não vai me afetar. Ou seja, isso é um pensamento positivo que vai fazer com que você tenha um dia maravilhoso, né? Só pensamentos positivos, como você vai estar alegre, você vai estar bastante animado, você vai se sentir que os comportamentos bem, você vai mostrar para as outras pessoas como você está feliz, né? Vai estar animado. Se seu chefe chegar reclamando, você fala, não, sem problema. Não, as coisas em volta não vão te afetar. Por quê? Não são as coisas em volta que nos afetam. Muitas das vezes o que mais nos afeta são o que está aqui dentro. São os nossos pensamentos. Agora vamos mudar. Se por um acaso, neste mesmo cenário, você acorde, você abre a janela, e tá chovendo, tá aquele dia feio, e você fala, mais um dia que eu vou ter que levantar, mais um dia que eu vou ter que trabalhar, mais um dia e ainda tá chovendo. Eu detesto chuva, detesto dia frio, eu detesto dia nublado, eu não gosto de sair com guarda-chuva, eu vou me molhar, e esse pessoal que vai estar no ônibus, vai ter aquele cheiro de cachorro molhado, etc, etc. Só pensamentos o quê? Negativos. O que vai acontecer? Você vai ficar desanimado, você vai ficar chateado, você vai ficar irritado, então o seu dia vai ser o quê? Péssimo. Por quê? Você mesmo transformou o seu dia. Então, assim, é possível nós mudarmos, é possível sim nós mudarmos tudo isso, todo esse cenário de uma forma prática, de uma forma simples, né? Isso eu retrato muito com os meus pacientes no consultório, falo muito com eles, porque muitas das vezes, quando nós falamos dessa forma negativa, eu explico para eles, é como se eles estivessem com um óculos, mas esse óculos está completamente sujo, embaçado, todo arranhado, então o que ele vai estar vendo? Vai estar vendo tudo distorcido. E é o que acontece quando as pessoas estão vendo as coisas e estão com pensamentos negativos, está vendo tudo distorcido. É isso que retrata muito a abordagem ao qual eu trabalho no consultório. E eu queria, antes disso,
falar com vocês, como eu falei no início do vídeo, sobre Filipenses 4:8, que é um versículo assim que se encaixa muito, muito, muito bem mesmo na área ao qual eu trabalho, porque na abordagem, no caso, que eu trabalho com os pacientes. Claro que dentro do consultório, eu quero deixar bem claro que dentro do consultório eu não falo de Bíblia, eu não falo de Deus, porque até então nós temos uma ética. O Conselho de Ética de Psicologia fala que nós não devemos falar sobre a nossa religião, o que nós cremos dentro do consultório. Se o paciente falar das crenças dele, ok, mas nós não devemos falar das nossas. Mas como eu não estou dentro do consultório, eu estou nessa plataforma para mostrar para vocês como é possível nós linkarmos, né, tanto a palavra de Deus com a abordagem ao qual eu trabalho, que é a abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental. Então eu quero deixar para vocês aqui Filipenses 4:8, que, como eu falei, é algo que linka muito com a abordagem ao qual eu falo, qual eu trabalho, que diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu falei sobre esse versículo no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação do canal, e como eu falei, é um versículo que eu levo para minha vida, né, que nós temos sempre que transformar os nossos pensamentos, porque se nós não transformarmos os nossos pensamentos, pode ter certeza que vai ficar bem difícil nós vivermos, que vamos ser muito pessimistas, vamos levar as coisas tudo usando o óculos sujo, embaçado, todo cheio de arranhados, então nós vamos ver a vida com um olhar bem distorcido. Então quero trazer para vocês aqui, para não ficar só nas minhas palavras, como foi o início de tudo. Antes mesmo do início da psicologia, lá com os testes de Wundt, bem lá no início, quem é psicólogo, né, conhece toda essa história, bem antes do homem pensar em, nossa, nós devemos que cuidar, sim, da nossa psique humana, nós devemos sim cuidar, tratar nas nossas emoções e tal. O Senhor já tinha falado, já trouxe isso aos seus profetas. Porque lá, se você pesquisar na palavra, o que mais tem é versículos falando sobre pensamento. Que o pensamento do homem é mau, que o pensamento, que nós podemos mudar, né, as nossas atitudes com os nossos pensamentos, como mesmo Paulo fala, e vários outros. Você pesquisar, você vai achar vários versículos dizendo sobre isso. Então, bem antes, como eu falei, de iniciar a psicologia, o Senhor já falava dos nossos pensamentos, como é bom nós gerenciarmos esses pensamentos. Então, depois de tudo isso, veio Wundt com os seus experimentos para chegar à psique humana, Freud, né, com o seu, né, falando do consciente, inconsciente, subconsciente, sobre o id, ego, superego, né, e Skinner, né, tratando do comportamento em si, né, como precisamos mudar o nosso comportamento à base de reforço positivo, reforço negativo. É algo bem complexo, você não deve estar entendendo nada, mas é só para você ter mais ou menos uma noção do que eu vou falar a seguir. E depois veio vamos dizer assim, o pai da TCC, Aaron Beck, né, que ele iniciou os estudos nele na década de 60, né, com uma psicoterapia bem breve, né, estruturada principalmente para a depressão, né, para ajudar, né, a modificar, né, os pensamentos e os comportamentos disfuncionais dos pacientes. Olha só que interessante, né? E desde então ele vem adaptando, desde aquela época ele começou a adaptar a terapia cognitiva comportamental para outras áreas, não só para a área da depressão, né? Então, só para você ter uma ideia, né, na terapia cognitiva comportamental nós temos o modelo cognitivo que nós mostramos ao nosso paciente na primeira ou segunda sessão. Pelo menos eu faço isso. Na primeira ou segunda sessão eu mostro o modelo cognitivo ao paciente e explico a ele o que é o modelo cognitivo. O modelo cognitivo nada mais é que isso aí que vocês estão vendo, vou estar deixando na tela para vocês olharem isso aí. O modelo cognitivo é esse, né? Acontece uma situação, como eu expliquei para vocês no início. Eu acordei e abri a janela, tá chovendo. A situação, né? E o pensamento é o que eu vou pensar.
o que eu penso daquela situação. Aí nisso vem a emoção, o que eu sinto por conta da situação, e o comportamento, o que eu faço com relação à situação. Então é mais ou menos, eu expliquei de forma prática, né? Botei uma cena para vocês verem do que é o modelo cognitivo, e aí vocês estão vendo mais ou menos o que a gente mostra, o que eu mostro no caso, para o paciente, para ele poder estar entendendo, e sempre trago um exemplo como a cena que eu falei com relação ao acordar, abrir a janela e tá chovendo e tudo muda a partir do pensamento, certo? Então assim, depois eu vou estar retratando, explicando, como eu já expliquei para vocês, né, a situação, tudo direitinho. Então isso vai depender muito, como eu falei, do que como nós vamos olhar, do como o que vai acontecer dali por diante é como nós vamos olhar a situação em si. Muitas das vezes vêm pacientes para mim com o pensamento totalmente distorcido, porque nós falamos que na terapia cognitiva comportamental os pensamentos são, como a gente pode falar, esses pensamentos negativos, vamos dizer, são pensamentos distorcidos ou disfuncionais, né? Então são pensamentos automáticos, aqueles que vêm na hora, né? Muitas das vezes sem a gente planejar nada. Então vem na hora, então esse é um pensamento disfuncional, um pensamento errado. E isso acontece muito, muito como eu falei, com pessoas que estão com esse olhar muito, como é que eu posso dizer, muito distorcido da vida. Então os pensamentos acabam sendo bem distorcidos. É possível mudar? Na terapia é possível mudar. Por quê? Na terapia, na abordagem que eu trabalho, nós fazemos com que o paciente acabe sendo seu próprio terapeuta, né? Porque assim, nós, né, eu, no caso, eu não pego o paciente no braço, vamos embora, ó, esse é o caminho, eu vou com você, ó, tem um buraco, vamos pular. Não, eu mostro o caminho para ele e falo, é esse caminho que você tem que seguir. É com o paciente, ele vai seguir ou não. Da mesma forma, né, é Jesus faz isso conosco. Ele é o caminho, então ele mostra, ele fala, olha, eu sou o caminho. Vai caber você me seguir ou não. Então, é possível nós mudarmos esses pensamentos, né? Eu não vou estar explicando técnica aqui para vocês, porque até então vocês vão ficar assim, não entendi nada, né? Mas eu quero mostrar assim de uma forma mais prática para vocês poderem entender como é possível nós mudarmos sim esses pensamentos. Como eu falei, poxa, você acordou, né, num dia que o dia anterior estava um dia de sol maravilhoso, eu tô olhando para cima porque a minha janela tá aberta e o dia tá muito bonito, por sinal. Então assim, você acorda, você olha pela janela, né, e pensa assim, poxa, o dia anterior tava um sol e de repente começa a chover, o dia tá feio, tá nublado. Mas será que você vai deixar aqueles pensamentos automáticos disfuncionais mudarem o seu humor, mudarem o seu dia? Muitas das vezes a gente acaba deixando, mas muitas das vezes a gente pode perceber que esse pensamento veio, mas fala assim, peraí, não, eu não vou deixar você me influenciar. O dia tá feio, tá chovendo, tá, se eu sair, eu vou sair, vou trabalhar, eu sei que eu vou molhar o meu pé, eu sei que eu vou ter que abrir o guarda-chuva, eu sei que vou ver pessoas passando com o guarda-chuva, vai esbarrar o guarda-chuva, vai me molhar, vai acontecer N coisas negativas, vai, mas eu não posso deixar isso me abalar. Por quê? Eu preciso trabalhar só em pensar que eu vou trabalhar, que eu tenho um emprego, que eu tenho uma fonte de renda. Nossa, vambora, vamos trabalhar, vamos produzir. Ou se você não tem uma fonte de renda, você precisa sair para ir ao médico ou fazer outra coisa. Não deixe a situação em si mudar, né, os seus pensamentos para que seu dia não venha a ser chato. Como eu falei, a terapia, vou abreviar, a TCC em si, ela foi iniciada para poder trabalhar com pacientes depressivos. E eu vou dizer que um paciente depressivo, ele já inicia o seu dia com pensamentos negativos de uma forma que é muito difícil ele se animar. Ele pode até se animar por um momento, mas mesmo ele assim, disfarçando
né, disfarçando o seu humor, ele vai estar sempre tendo pensamentos disfuncionais. De que, o dia tá chato, eu não valho nada, eu sou incapaz, eu sou uma pessoa que não devia ter nascido, e etc, etc. Então, assim, ele vai estar sempre tendo esses pensamentos. Eu vou estar trazendo um vídeo falando só sobre depressão, explicando tudo, falando sobre depressão e como podemos mudar esse quadro da depressão através, sim, de terapia e através do auxílio da palavra. Sim, é possível? É possível. A depressão não é falta de Deus? Não, não é falta de Deus. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. A depressão não é falta de Deus. A depressão nada mais é que a ausência de certas enzimas, de certos hormônios, né, de certas vitaminas, como eu falei, no próximo vídeo eu vou estar trazendo e explicando tudinho. Só estou mostrando para vocês entenderem que é possível nós mudarmos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm um poder enorme de influenciar a nossa vida. Enorme. Cabe a nós mudarmos isso. Cabe a nós começarmos a identificar esses pensamentos que vêm, né, esses pensamentos negativos, esses pensamentos, né, destrutivos. Cabe a nós identificarmos eles e mudarmos. Como eu falei, é possível fazermos como Paulo falou, né, através da palavra, que nós possamos pensar em tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, pensamentos bons. Por incrível que pareça, esta abordagem ao qual eu trabalho tem dois, né, livros que falam sobre isso. Um livro voltado para adolescente e um livro maior para os pacientes em geral, que fala muito sobre isso, que nós devemos ter bons pensamentos para termos bons sentimentos. E é o que mais fala na palavra, né? Mas nós precisamos saber, né, quando nossos pensamentos são bons ou maus, quanto nossos pensamentos influenciam, né, para que nosso dia seja bom ou não. O que mais tem passado sobre os nossos pensamentos, sobre nossa cabeça? Será que nós temos pensado, principalmente nesse período ao qual a gente estamos voltando uma rotina, né, ao qual foi cortada de uma forma assim brusca, né? De repente, isso se iniciou, se eu não me engano, em dezembro. De repente, em dezembro, apareceu um vírus novo que está causando isso, lá na China. Aí depois, em janeiro, começou a ter casos em uma coisa, casos em outra, e chegou mais ou menos fevereiro, março, de março para abril, começou aí veio a OMS e falou, não, é caso de pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia, então vamos começar a mudar toda a trajetória, não de uma cidade, não de um país, mas do mundo inteiro. Aí, de repente, todo mundo parou e, nossa, não sabemos como é que é transmitido, não sabemos quais são os sintomas, no início, né? Não sabemos quanto tempo a pessoa fica, como vai ser, se a pessoa morre, se a pessoa não morre, como é que é, tal. E a gente ficou naquele desespero. Aí, de repente, cada governador começou a decretar fechamento, isolamento social. As crianças pararam de ir para a escola, muitos tiveram que parar de trabalhar. Meu marido foi um deles que trabalhava no Rio. Nós moramos no interior do Rio, mas localizado na região serrana do Rio. Meu marido trabalhava no centro mesmo do Rio e, de repente, teve que parar, teve que voltar. Então, assim, foi algo assim que o mundo se assustou de uma tal forma. Então, muitas pessoas começaram a vir nelas mesmo vários pensamentos disfuncionais. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou conseguir sobreviver? Como vai ser o meu lado financeiro? E as crianças dentro de casa, porque existem mães que têm 1, 2, 3 crianças. Como vai ser as crianças dentro de casa? Não vou dar conta. E assim, começou a vir vários e vários pensamentos que as pessoas ficaram assim, muitos adoeceram por conta disso. Não fisicamente, mas psicologicamente, muitos adoeceram. O número de depressivos, depois
do isolamento social foi gigantesco. O número de ansiosos foi enorme. Só eu estou trabalhando com vários ansiosos, depressivos, tudo por conta da pandemia, tudo por conta desse isolamento social. Então foi algo assim que ninguém esperava, porque ninguém esperava em 2020 nosso ano ser tão carregado, tão pesado como foi. Então, assim, a situação em si influenciou muitos a ter pensamentos disfuncionais. Então, assim, a gente precisa mudar esses pensamentos. Através da palavra, você que é cristão, você que é católico, também que está assistindo, que você tem a Bíblia como seu manual de fé e prática. Então, assim, você está passando por uma situação, continue lendo a Bíblia, buscando a sua fé. Você que não é cristão, não é evangélico, não é católico, é espírita, é ubandista, né, é budista, o que seja, busque na sua crença, né, você mudar os seus pensamentos. É um pouco difícil no início, mas assim, se a gente começar, né, a entendermos, porque nós precisamos nos conhecer. Se nós não nos conhecermos, nunca vamos nos entender. Se nós nos entendermos, nos conhecermos, começar a prestar atenção, principalmente nos nossos pensamentos, muita coisa vai mudar. Os nossos sentimentos mudam, os nossos comportamentos mudam. Então, sim, é possível nós mudarmos os pensamentos, para que esse poder que os pensamentos têm sobre nós seja um poder positivo. Então, assim, eu aconselho você nesse momento a buscar terapia. Faça terapia. Sim, nossa, mas eu não tô com depressão, eu não tô ansioso, eu não tenho nenhum problema, eu não sou maluco, porque infelizmente ainda, né, tem esse olhar. Muitas pessoas têm esse olhar sobre a psicologia, porque não vou fazer terapia porque eu não sou maluco. Não, você sendo uma pessoa sã, é preciso você se conhecer, como eu falei. Então faça terapia. Faça, porque assim, você vai ver o quantas portas vão se abrir. Não físicas, mas assim, portas, muitas coisas. Você vai começar a sair mais fácil. Você vai começar a sair da caixinha, né? Vai sair da caixinha, vai pensar de outra forma. Faça terapia e também continue na sua crença, continue na sua fé, continue buscando auxílio naquilo que você acredita, pois sim, nós podemos mudar os nossos pensamentos. É possível sim termos bons pensamentos para nós termos bons sentimentos e bons comportamentos. É possível. Então, com esse poder que os pensamentos têm sobre nós, mas que seja um poder positivo, não para negativo, não para nós ficarmos irritados, não para nós, né, ficarmos tristes, para baixo, né, ficarmos chateados por uma situação boba, porque muitas das vezes, né, como eu falei, a cena que eu mostrei de abrir a janela e ver que o tempo está chovendo, né, é normal da natureza chover, mas cabe a nós olharmos de uma forma, né, se vai ser positiva ou vai ser negativa. Então, que você venha, né, a aprender a se conhecer melhor, principalmente os nossos pensamentos, pois são eles que regem, né, toda a nossa vida. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, né, compartilhe com uma pessoa, né, curta, comente aí embaixo, se inscreva no canal se você está gostando, está achando interessante esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu vou estar trazendo, sempre com essa base, né? Com essa finalidade de mostrar para você, né, o quanto é interessante, né, nós cuidarmos da nossa saúde mental. E nós, como cristão, quanto é importante nós cuidarmos da nossa saúde mental, mas sempre aliado com a palavra. E você que não é cristão, cuide sim da sua saúde mental e continue sim buscando aquilo que você acredita. A fé que você acredita, né, o que te move, o que te traz mais ânimo. Continue acreditando nisso, mas busque, né, fazer terapia, que você vai ver que os seus olhos vão se abrir, você vai ter mais conhecimento
não do mundo, mas de você mesmo, ok? Obrigado por ter estado até aqui, né, ouvindo. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.